O que é o tiro de precisão? Ó, eu vou começar pelo Marcílio, passa pro Alpoim e depois termina em você, Arada. Tudo bem? Isso aí, Tonino. Até isso está organizado agora. Fala aí, o Marcílio. O que você acha do tiro de precisão? Eu acho que tiro de precisão, para mim, assim, vou dar tiro a 10 metros e acertar um prato no papel. Eu não vejo isso como tiro de precisão. Eu vejo isso como um tiro esportivo. Tiro de precisão, na minha cabeça, seria tiros de longa distância. Né? Aqueles que você faz em clubes abertos, onde o pessoal atira lá 400, 500 metros naqueles plates de metal de bichinho. Aquilo ali é uma coisa que eu sonho, mas aí é um sonho longe. Né? Dentro de um stand, onde a distância não permite, né? Aí criou esse conceito do tiro de precisão a 10 metros, 15 metros, 25 metros, né? No papel, né? O qual você faz pontuação lá. É um tiro de precisão? Né? Mas na minha visão, tiro de precisão seria tiro de longa distância, né? Com armas longas, não com pistola. Né? Não que não, a gente participa, né, dos campeonatos esse ano, a gente participou do campeonato de precisão. Que, aliás, eu fui mal em todos, mas tá bom. Então é isso, Opoim, fica com tu aí, vou botar eu no mute, tá, para não acaiar o som. Bom, o que eu entendo por tiro de precisão é geralmente utilizado armas longas, né, mas tem também os revólveres que eu saiba, né, os que chamam de TA, me corrijam se estiver errado. Agora, a distância para revólver eu não tenho conhecimento, né? As armas, né, mais longas, né, são distâncias bem maiores, aí é aquela coisa que você pretende ter um agrupamento, né? Um agrupamento mais próximo possível, um disparo do outro, né? Se utiliza até, no caso de recargas, você já ouviu falar também de recarga de precisão, e etc. Né? Então, eu tenho essa informação, né? Esse meu conhecimento ainda não pratiquei. Eu creio que existe tiro de precisão até de carabina de pressão, se eu não me engano. Tem, né? Pistola de pressão também. Vou te falar que em Atibaia, tá, que é um clube aí do pessoal de São Paulo, lá tem os campeonatos de pressão. Aqui em BH então, eu não sei se tem. Mas esse aqui vai ter um campeonato em janeiro, mas não sei se vai ser de precisão, vai ser com carabina de pressão também. Aí, legal. É bom, é o que eu tenho como conhecimento do tiro de precisão. É isso. Eu vou falar agora, e aí o Arada depois completa aí. Você não era o último, avacalhado? Não, o Arada vai ser o último. Tá. Então, eu tentei fazer um treinamento por tiro de precisão do W2C, né? E aí é a hora que você sente a dificuldade, né? Que você coloca ali um alvo a 25 metros, mira aberta e você vê assim, puta, mas como que eu atiro ruim? Né? Porque a gente não treina para isso, né? Porque tudo é treinamento, não que você vai se tornar aí um expert, mas você, conforme você vai treinando, você vai melhorando, né? Mas é uma coisa que pro ano que vem, assim, eu pretendo participar aí de uns campeonatos aí de tiro de precisão aí. É claro que tem que fazer o treinamento, mas eu acho que é um negócio legal. Para quem, todo mundo que gosta de atirar qualquer coisa, né? É claro que tem alguns esportes que a gente até vai falar daqui a pouco que é mais gostoso, tal, a gente vê pelo dinamismo, né? Que o tiro de precisão é um tiro meio assim solitário, né? Meio não é igual o outro que a gente vai comentar daqui a pouco. Beleza? Então passo a palavra para o nosso ilustríssimo amigo Arada, que vai nos dar uma palhinha aí do que é um tiro de precisão. Eu estou ouvindo vocês falar e eu estou pensando aqui durante esse momento como é que eu vou fazer uma resposta mais sucinta, né? Porque como mais um dos temas relacionados a tiro e arma de fogo,
você fazer essa definição do que é tiro de precisão é muito difícil. Em primeiro lugar, porque não existe uma classificação rígida do que vai fazer enquadrar em uma categoria ou em outra categoria, tá certo? Mesmo porque modernamente até já se criou, como o pessoal gosta de dizer, uma modalidade híbrida, porque o tiro de precisão normalmente é dada essa designação para aquelas modalidades de tiro que você privilegia um tiro visado, você privilegia a exatidão da colocação do disparo, e o tiro dinâmico é aquele tiro onde muitas vezes você faz em movimento, você faz frequentemente com alvos múltiplos, mas você também tem tiro de precisão com alvos múltiplos, né? E aí você tem modalidades hoje, por exemplo, com tiro rápido de precisão. Olha só que coisa mais difícil de você conseguir classificar. Mas eu acho que inicialmente, né, para você conseguir estruturar esse debate, o que se chama de tiro de precisão normalmente são aquelas modalidades onde a colocação do disparo é levada em consideração. Quanto mais precisa, quanto mais exata, a palavra certa é exata, quanto mais exata for a colocação do disparo, maior a pontuação. Então, normalmente é dado para essas modalidades essa designação de tiro de precisão. E tiro dinâmico é aquelas que muitas vezes você vai fazer em movimento ou até com múltiplos alvos, mas é mais difícil de você classificar somente com essas características, porque você também tem tiro de precisão que às vezes é em movimento e que tem múltiplos alvos. Mas, intuitivamente, a gente já consegue fazer a distinção de um ou de outro por essas características principais. Isto posto, você consegue ter tiro de precisão com diversos tipos de armamento e diversos tipos e distâncias diferentes. Não é a distância nem o tipo de armamento que vai determinar se a modalidade é de precisão. Você vê, por exemplo, esse ano de 2023 inteiro, a própria Federação Paulista de Tiro Esportivo, ela desenvolveu e aplicou uma modalidade de tiro de precisão que era dada a 10 metros de distância, por exemplo. Então, não é o fato de você colocar o alvo mais longe não classifica isso, né? Talvez você seja levado a intuir isso por conta da dificuldade, né? Tiro de precisão é tido como um tiro mais difícil e tiro dinâmico é tido como um tiro menos difícil, o que não é necessariamente verdade. São apenas técnicas diferentes que você vai aplicar. Agora, indo na parte teórica das definições, existe uma diferença entre o que é precisão e o que é exatidão. Note que eu estou usando a palavra exatidão, porque esta palavra já existe na língua brasileira, inclusive, que é o nome correto que deveria ser dado por um termo em inglês, né, que é um anglicismo, mas essa figura de linguagem, esse vício de linguagem, na verdade, é que você pegar uma palavra em inglês e você abrasileirar ela em substituição de uma que até já existe, que é a tal da acuracidade. Cara, quando eu ouço alguém falar acuracidade, me dói nos ouvidos. A acuracidade, ela vem da palavra accuracy, em americano, acho que no inglês britânico também usa accuracy, que é justamente essa distinção de precisão e você ter a exatidão, que em americano seria precision e accuracy. Então, uma vez que você tem a definição e tem com clareza o que significam essas duas classificações, a partir daí, então, você consegue começar a fazer uma distinção em que categoria se enquadraria cada tipo de tiro, tá certo? Então, vamos pegar aquelas modalidades que são mais conhecidas, as modalidades olímpicas, por exemplo. Ou até mesmo essas modalidades de 10 metros, dessas provas que todo mundo fez pela LINAD, fez pela Federação Paulista, pela Confederação Brasileira, ou até as federações estaduais. É que eu estou em São Paulo, imediatamente a Federação Estadual me vem a Federação Paulista, mas no caso tá o Marcílio de Minas, da Federação Mineira, e a Federação Cearense, no caso do Alpoí. As federações estaduais. Essas provas que tivemos ao longo de 2023.
eram provas de precisão. Elas contavam ponto de acordo com o mais próximo do centro que você conseguia acertar o seu disparo. E eram provas que eram feitas a 10, 15 metros, com arma curta. Não é? Então, o tiro de precisão, respondendo objetivamente essa pergunta, depois dessa divagação toda, é aquela onde você privilegia a colocação do disparo. Muito obrigado. Você tem que ter uma acuidade visual para fazer este agrupamento. Acuidade, o significado de acuidade não é o mesmo de precisão, o que não traduz a acuidade de accuracy. A tradução de accuracy é exatidão, tá? Eu lembrei quando você falou que o pessoal inventou a palavra. Mas acuidade não é tradução de accuracy. Isso é um falso cognato, isso. Isso que eu tô falando. Porque eu lembrei quando você falou, eu falei, gente, é mesmo. Você confunde acuidade visual é o seguinte, é simplesmente você enxergar. Você vê, uma curiosidade curiosidade não, uma coisa que a gente ficou sabendo nova aí, é que eu achei que sempre o tiro de precisão era aquele estático parado. Aí o Arado falou que não, que já tem umas outras modalidades híbridas aí, né? Que o cara acerta outros alvos, né? Não, você quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você vê que, assim, instintivamente, a questão de precisão e de tiro dinâmico, a diferenciação, ela tem muito mais uma abordagem semântica do que de sistemática necessariamente. Não é uma classificação rígida, tá certo? Então eu vou citar uma modalidade, você vai me dizer se é um tiro de precisão ou se é um tiro dinâmico. Por exemplo, caça, por exemplo, é um tiro de precisão ou um tiro dinâmico? Caça? É que agora a gente fica na dúvida, né? Mas não, então você vê que o exercício ele é interessante de fazer justamente porque você não tem essas classificações, em primeiro lugar, elas não são classificações rígidas. Em segundo lugar, é uma definição que ela é bastante ampla. Eu falaria assim. Eu creio que pode existir nos dois tipos, né? Enquanto você está aguardando a sua caça ali, e você fazer a visada e o disparo, e você pode sair atrás dela também, em movimento. Dá para os disparos com a caça se movendo, por exemplo. Isso. Que nem a gente vê o se cara ela for grande, se ela no Jeep, for né? Não é? Então você vê que difícil. Tiro policial, por exemplo. Tiro sniper policial, por exemplo. É tiro de precisão ou tiro dinâmico? Precisão. Um tiro de carabina de ar que você vai atirar numa latinha a 10 metros. Um tiro de precisão, né? Tiro de precisão.